Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Tô Muito Aí, eu sou a Patrícia Alves, e o que nós fazemos aqui? Eu mostro como você, jornalista, pode trabalhar na área de assessoria de imprensa, mesmo sem estágio, mesmo que você não tenha ainda ido para o mercado de trabalho. E aqui, né, eu tenho recebido através das nossas redes sociais, né, tanto aqui no YouTube, quanto um aluno lá do IF comentou recentemente que ele tinha uma vontade de trabalhar fora do país, em Portugal especificamente. Eu tenho também um outro amigo, o Ricardo, que é um baita assessor de imprensa, que foi para Portugal, ele se mudou para lá e tem trabalhado de lá, né, inclusive para clientes aqui no Brasil, e isso é muito freedom, né, isso é muito bacana. Mas aí a questão é assim, como é que funciona o trabalho de assessoria de imprensa lá em Portugal, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, alguns clientes ou algumas figuras públicas, atletas, artistas, profissionais que querem se destacar lá no mercado, né, europeu, em Portugal especificamente, e também tem a possibilidade de você atuando lá para clientes de lá. Será que é parecido com o que a gente tem aqui no Brasil? Então eu fui atrás dessas respostas aqui para o pessoal do Tô Muito Aí, né? Então, uma das coisas que eu levantei é o seguinte: lá em Portugal, para você ser um assessor de imprensa, você tem que entregar a sua carteira de jornalista. Olha só que interessante. Se aqui a gente briga, né, para dizer que realmente o assessor de imprensa é um jornalista, porque nós fazemos todas as atividades de um jornalista. Só que nós não estamos na redação, nós estamos aqui em casa, no escritório, seja lá onde você esteja, mas você está pensando em pauta, você está entrevistando fonte, você está produzindo material. Lá em Portugal, né, eticamente, você não pode ser um jornalista e ser um assessor de imprensa. Isso não significa, né, que você não pode ser formado em jornalismo para exercer essa profissão. Mas lá é obrigatório, né, você ter a sua matrícula de trabalho. Aqui no Brasil já não é mais. Só que quando você vai exercer a função de assessor de imprensa, você eticamente tem que entregar, devolver a sua matrícula de trabalho. Quando você deixar de exercer essa função, aí você pode solicitá-la de volta, tá? Eles entendem que são funções completamente diferentes e que eticamente você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, jornalista e assessor de imprensa. Em função disso, o que acaba acontecendo lá no mercado de Portugal? Acaba abrindo a possibilidade para que outros profissionais de outras áreas exerçam essa função. Então, por exemplo, você pode se formar em marketing e fazer assessoria de imprensa. Você pode ser um RP, aqui no Brasil também pode ser o RP, você pode ser um assessor de imprensa, você pode fazer uma comunicação empresarial e ser um assessor de imprensa. Então, existem profissionais, né, que são formados em marketing e que exercem essa função lá em Portugal. E recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, eu fiz assessoria de imprensa para o Antônio Félix da Costa, que é um piloto português, né, o campeão mundial de Fórmula E, e ele esteve aqui no Brasil substituindo o Ricardo Maurício, que é o piloto que eu atendo na Stock Car, porque ele contraiu Covid e não pôde participar da etapa de São Paulo, que foi a segunda etapa, que foi no mês de maio. E ele acabou sendo substituído pelo Félix da Costa. Ali naquela ocasião, o que eu fiz? Eu fiz uma entrevista com ele sobre como é, né, ser assessor, como é o trabalho de assessoria de imprensa lá em Portugal, e ele contou um pouquinho para a gente como é que funciona. No caso dele, quem faz esse trabalho para ele é o irmão, né, que é formado em marketing, né, e tem uma agência. Então, eu queria que vocês conferissem essa entrevista que eu fiz com o Félix da Costa. Vamos lá. Félix, então quem faz a sua assessoria de imprensa é o seu irmão? Exatamente, o meu irmão faz todo esse lado da minha carreira em Portugal, gera todas as notícias, press release, tudo o que tenha que ser partilhado ou divulgado parte da empresa dele, que é a Brand Lux. Faz mais pilotos também em Portugal, eu não sou o único, faz também DJs e cantores e coisas, mas o meu irmão, bom Félix da Costa como ele é, e sai mais ao meu pai do que eu, é muito, não é nervoso a palavra certa, mas é muito push e quer acelerar, tem o pé no acelerador todo dia e por isso é uma pessoa boa para ter do lado. Mas me fala uma coisa, como que é a imprensa lá, como que é o trabalho da assessoria de imprensa, por exemplo, fora do Brasil, né? Você obviamente acompanha como é que funciona aqui, como é que é lá? A imprensa é receptiva também, costuma fazer um trabalho em parceria com o assessor de imprensa. Na verdade, vou chamar o seu irmão para ele fazer essa entrevista comigo, eu vou gostar muito. Eu acho que ela era melhor, mas de qualquer forma sim, tem obviamente meios que nós já conhecemos bem, nos damos melhor, tentamos sempre que há alguma notícia assim mais quente, de última hora ou de um calibre alto,
tentamos dar a todos igual, mas há um canal ou outro que temos uma relação boa, que tentamos dar alguma exclusividade. E isso é uma moeda que dá sempre à troca quando somos bem tratados. Eu gosto de tratar bem de volta, não peço nada demasiado a ninguém, mas também guardamos algum rancor a quando... Hoje em dia toda a gente tenta vender jornais ou revistas e até falando mentiras, não é? Isso é uma coisa que eu não gosto, e vivemos uma altura no mundo muito que acontece isso. Por isso eu controlo bastante. É importante dizer que não, é importante forçar. Eu não gosto de dar entrevistas só por dar, eu gosto que haja conteúdo e coisas de relevância a falar, para mais vale aparecer menos, e quando aparecer dizer coisas que realmente interessam. Por isso toda a estratégia que está por trás da minha imagem e da forma como comunicamos é feita em conjunto com o meu management, com o Duarte, meu irmão, e pronto. Mas na realidade funciona muito bem em Portugal. Ultimamente tem sido muito aberto a todas as modalidades do desporto e tem funcionado muito bem. É uma área que tem crescido lá também? Não, porque aqui no Brasil a gente percebe que é uma área que tem muita oportunidade, né? Para o jornalista, para o jovem jornalista que quer trabalhar com isso. Eu acho que sim também. Tem muita gente fazendo marketing na faculdade que sai e vai trabalhar para rádios, jornais, revistas, grupos grandes. Mas o trabalho, por exemplo, que você faz, estando do outro lado, não é? Que é gerindo horários, que entrevistas que temos, por exemplo, diretamente com um atleta, também é muito trabalhoso, e de uma forma diferente, mas igual também, do que estar do lado de, que estou à procura de notícia só, que é normalmente o que os jornais fazem. Por isso, você controla o que quer passar, os outros tentam receber tudo o que há, não é? Seja verdade ou não. Eu acho que aí, no fundo, por mais que vamos para a faculdade e se tire o curso, a grande aprendizagem é no terreno, vivendo, errando. Não tem mal nenhum em errar, só aprendemos errando, e vejo diferenças grandes. Por acaso é o meu primeiro dia aqui com a equipa e você é muito boa no que faz. Obrigada! Eu apanho muita gente a iniciar-se e eu tento guiar um pouquinho, mas com você não tenho nada a dizer. Obrigada, bom, por esse elogio, por encerrar. Um abraço, obrigada, parabéns. Obrigado. Foi uma honra trabalhar com você, é muito legal poder trabalhar, e o piloto ele é muito sério, ele sabe a importância da imprensa, então a importância, né, dessa imprensa para a marca, é muito legal, trabalhar com você foi impecável também. Sem imprensa, sem patrocinadores, sem fãs, não há nada disto, por isso é importante dar o nosso tempo, e não faço por esforço, faço porque sei que as pessoas estão, ainda para mais agora em termos de pandemia, há menos conteúdo, há menos coisa, então temos que dar de volta. Então, obrigada. Que maravilha. Eu queria destacar alguns aspectos aqui dessa entrevista com ele, né? E claro, realmente foi incrível. Ali eu peguei um atleta que realmente entende, né? Como eu coloquei ali na entrevista, que realmente entende a importância da mídia. Agora, tem alguns aspectos aqui que são interessantes a gente destacar, né? Primeiro, quando ele fala que eles também trabalham com algumas exclusivas, né? Ele diz, olha, quando eu tenho algum assunto muito quente, todas as mídias são importantes, mas, claro, a gente gosta de priorizar aquela que vai dar mais impacto. Isso a gente faz também aqui no Brasil, então, assim, o formato de trabalho ele é muito parecido, né? Com aquilo que a gente faz, com o que a gente fala sempre aqui no canal. Um outro aspecto que eu achei interessante é o de você estar sempre blindando, né, o seu cliente, principalmente quando você trabalha com atleta, ou se a sua área de editoria política, existem sempre algumas mídias, né, que buscam a informação pela informação. E ele relata isso, né? Ele fala, olha, eu não gosto de dar notícia pela notícia, eu tenho que ter sempre um bom conteúdo. É o que a gente fala em relação às pautas. Eu tenho uma boa pauta, é melhor, né, você dar menos entrevistas e produzir menos material com mais qualidade do que você dar a informação pela informação, né? O que a gente chama de relixo, que alguns jornalistas chamam de relixo aqui no Brasil. Então, veja que o formato de trabalho, como a imprensa recebe, ou como você pensa essas matérias, ele é muito parecido aqui em Portugal, e aí eu tenho buscado isso até em outros países para poder trazer isso para vocês. Mas Portugal, como a gente tem essa facilidade, inclusive, da língua, e tem muita gente querendo ir para Portugal, ou indo para Portugal, e perguntando da possibilidade de trabalhar com a assessoria de imprensa Freedom lá em Portugal, então eu quis trazer essa entrevista para vocês, para que a gente possa perceber que o que muda, na verdade, quais são as dificuldades que você teria lá. Obviamente, de se integrar ali, né, de estar integrado àquele ambiente,
Mas de resto, você teria que fazer o trabalho que você faria aqui no Brasil. Você vai ter que conhecer a imprensa, você vai ter que fazer o seu networking, você vai ter que entender a rotina desses assessores, desses jornalistas, dessas redações, como é que eles gostam de receber. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa e também, da mesma forma que a gente, você manda pelo WhatsApp, manda pelo e-mail. Não é legal também, né, em qualquer lugar do mundo hoje, você mandar, né, para o seu mailing de imprensa, você tem que fazer um trabalho direcionado, personalizado, porque isso também vai te dar um ganho de qualidade e vai melhorar o seu relacionamento com a imprensa. Então, o que fica aqui, né, desse nosso material de hoje? Que é possível, sim, você, né, estando em Portugal ou pretendendo ir para Portugal, trabalhar na área de assessoria de imprensa Freedom lá, tanto com brasileiros que querem se destacar lá no país, ou trabalhando com profissionais, atletas, né, profissionais liberais, que são portugueses e que moram lá na cidade, tá bom? Então, se você está pensando nisso, considere, reveja essa entrevista aqui. Se você tiver alguma dúvida, Patrícia, eu vi aqui agora a entrevista com o Félix da Costa, mas tive essa dúvida aqui. E como é que funciona isso ou aquilo? Deixa aqui no final desse vídeo para mim, que o que eu posso fazer? Eu vou entrar em contato com ele ou com o irmão dele, e a gente vai solucionar todas as dúvidas de vocês em relação ao exercício da profissão de assessoria de imprensa lá em Portugal, tá bom? Então, um abraço para todos vocês, eu espero que esse conteúdo tenha sido bastante útil e vai contando para mim quais são os seus passos, o que você pretende fazer, está de viagem marcada, não está de viagem marcada, está querendo sair do país? Conta aqui pra gente. Eu tô muito aí.